política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos então reunidos para mais um A Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. São 3 autarcas da região para analisarmos as questões da semana e temos 3 temas na agenda de hoje. A criação da comunidade intermunicipal da Península de Setúbal está a andar, mas parece que a 2 velocidades, isto porque a ratificação dos estatutos pelos municípios já foi aprovada na generalidade dos municípios socialistas, falta apenas Almada, que tem essa reunião marcada para segunda-feira, e da parte dos 4 municípios comunistas da Península de Setúbal, ainda nenhum aprovou esses estatutos, a ratificação dos estatutos. São os estatutos da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal, que foram consensualizados entre os 9 municípios, e havia também um consenso à volta do calendário, pelo menos foi isso que foi noticiado, para que assim tivesse estes aspectos aprovados até ao final do ano. Parece que assim está comprometido, não vejo como até ao final do ano ainda será possível aprovar nas 4 autarquias comunistas. Bom dia aos 3, eu começava por Manuel Pisco, desta vez, precisamente por os municípios comunistas ainda não terem iniciado estas aprovações. Manuel Pisco, é por alguma razão que consiga perceber que isto está a acontecer? Bom dia a todos e aos ouvintes. Que eu conheça, não há nenhuma razão especial para estar, nem me parece que esteja a adiar o calendário da Constituição, a aprovação dos órgãos, dos estatutos e a Constituição de cima. Até há opiniões que julgo que podem ter algum fundamento em relação ao timing que se está a usar, porque no final de 2025 vai haver eleições autárquicas. E, portanto, esta comunidade da Península de Setúbal só vai ter eficácia, vai ter responsabilidades e resultado da sua ação em 2027. Portanto, parecia lógico que... Mas Manuel, desculpe lá interromper, mas isso é claro já que terá de ser assim? A comunidade não pode ser instituída no final do mandato que está a decorrer, no início de 2025? Poder pode, só terá efetividade de funções e competências daquelas que são as importantes, que é nomeadamente na gestão dos fundos comunitários, só a partir de 27. Mas isso é porque o quadro comunitário de apoio entra em vigor em 2027. Claro. Mas a comunidade intermunicipal não se esgota. A comunidade intermunicipal não se esgota nesse aspecto. Tem uma série tem funções que passam para além disso, não é? Pois, mesmo que tenham funções que passam para além disso, que são de facto um leque muito alargado de competências genéricas, muito gerais, de planeamento, disto, aquilo, mas depois não tem meios, nem tem estrutura técnica, nem tem meios financeiros para desenvolver. Portanto, passa sobretudo por uma cogestão com a Comissão, com a CCDR-LVT. Não vai definir propriamente regras nem prioridades para a aplicação dos fundos, mas vai fazer a gestão da aplicação. Portanto, a questão é, por que razão é que em final, no último quarto do mandato autárquico, se está a acelerar a Constituição? Porque depois é os estatutos e a seguir começam-se a nomear os órgãos, são órgãos nomeados em final de mandato. É só esta a questão. Nada impedirá que os novos eleitos em cada uma das câmaras no mandato seguinte possam eventualmente fazer alguma eleição intercalar para os novos titulares dos órgãos, etc. Mas, bem, aqui nestas coisas, o que é normal, o que seria normal, era criar uma comissão constitutiva, um grupo de trabalho, uma comissão que preparasse tudo para o funcionamento, não apenas para a formalidade
dos estatutos e da eleição dos órgãos. Mas para o modo de funcionamento e naturalmente os meios de financiamento necessários, que são muitos casos quando vamos à lista do Orçamento de Estado para 24, e os anos anteriores a mesma coisa, nós vemos que as transferências do Orçamento de Estado para as comunidades intermunicipais são risíveis, são coisas que mal dão para algum funcionamento, para ajudar ao funcionamento, mas depois os municípios associados também transferem. E o próprio enquadramento que ele dá é muito voluntarista em relação à participação dos municípios. Quer dizer, deixa aquilo à liberdade dos municípios e, no fundo, faz um contrato de associação para fazer estas comunidades. Mas o que não corresponde é nada àquela vastidão de competências e atribuições e competências que a lei das autarquias locais e das suas associações lhe confere. Portanto, há aqui algum calendário que eu não percebo qual é a pressa que tem, por isso não me estranho que ainda nem todos tenham aprovado os estatutos, não há grande pressa para isso, porque até ao final deste ano não sei porquê. Pode ser feito em 25, mas com esta nota, se ele for feito no início do mandato seguinte, para aquilo que é a entrada em efetividade de funções da CIM da Península de Setúbal, seria suficiente. E é feito no quadro dos novos eleitos, das novas forças políticas eleitas nos municípios da Península de Setúbal, portanto, sem haver alguns incómodos que poderá haver se aqueles que agora vão para os órgãos até ao final de 25, até ao final deste mandato, depois não corresponderem à representação popular que sair das eleições autárquicas do ano que vem, no final de 2025. Portanto, não vejo aqui caso nenhum. Portanto, há um calendário definido, sim senhora, muito bem, está a vantagem, é preciso que alguém tome a iniciativa. Ok, muito bem. Mas a vantagem ou desvantagem, ainda não vejo nenhum problema nisto, portanto há tempo suficiente para que as coisas sejam feitas e, tanto podiam ser feitas no final deste mandato como no início do seguinte, porque em termos práticos, de facto, a única intervenção significativa que assim vai ter será a partir da altura em que possa cogerir, digamos assim, participar na gestão, não na plena decisão da aplicação dos fundos, mas participar na gestão da aplicação dos fundos. Portanto, não vejo aqui nenhum Manuel caso, Pisco, sim, né? já se vê se quererá voltar a intervir. Ivan Gonçalves também vê a coisa da mesma forma que Manuel Pisco. O facto de só os municípios socialistas estarem a aprovar os estatutos é assim tão natural quanto isso, ou realmente já está posta em causa a calendarização que tinha sido inicialmente pensada? Muito bom dia a todos, aqui aos meus colegas, a Francisco e a quem nos ouve lá em casa. Bom, eu diria que normal não me parece ser. E vamos começar pelo princípio. O anúncio da criação desta NUT 2 foi feito no final de 2021, ou seja, mesmo no início do mandato autárquico atual. Passado um ano, estava aqui a tentar puxar um bocadinho a fita atrás para perceber esta questão dos prazos, parece-me, passado um ano, no final de 2022, um ano depois das eleições autárquicas, ou um ano e alguns meses depois das eleições autárquicas, foi quando ela foi formalizada. A partir daí, podia ser criada, independentemente dos trabalhos preparatórios que já podiam. Houve aqui um problema com... Sim, estão a ouvir agora? Agora estamos a ouvir, Ivan. Continuo, sim. Sim. Tinha ficado a dizer que em 2022 foi quando a Assembleia da República formalizou. Logo no início de 2023, diria, com alguns trabalhos preparatórios anteriores, podia ter sido criada esta CIM, que é muito importante para a operacionalização da estrutura que vai dar corpo não só a esta NUT 2, não só na perspectiva da gestão dos fundos comunitários, mas também da promoção do desenvolvimento regional, que é disso que estamos a falar, ou seja, da Península de Setúbal, ter um órgão supramunicipal que possa, de alguma forma, ir também coordenando o seu desenvolvimento. Mas a partir desse momento, eu diria que nós estávamos mais do que a tempo, ou seja, a meio do mandato autárquico, para aprovar estes estatutos. A verdade é que ao longo deste ano, ou dos quase 2 anos, não houve grande ação, e a ação que houve foi sempre promovida pelos municípios liderados pelo Partido Socialista. Nós tivemos há uns meses até o anúncio por parte do Presidente da Câmara do Barreiro, do Frederico Rosa, que ia convocar os outros presidentes de Câmara para uma reunião
para discutir esta questão, para dar início à CIM. Num primeiro momento as autárquicas da CDU não aderiram, depois acabaram por aderir e acabaram por também debater a Constituição, a criação destes estatutos. Ora, eu diria que o argumento de que nós estamos quase a entrar no último ano de mandato, enfim, não faz com que o trabalho não possa ser feito. Estamos, de facto, a 3/4 do mandato autárquico. Há muito trabalho que ainda pode ser feito, aliás, eu tenho a certeza que muito trabalho vai ser feito em todas as autarquias, ainda durante este ano em que os executivos estão em plenitude de funções. E, portanto, aquilo que se exige aos órgãos, não só aos órgãos executivos, mas também aos órgãos deliberativos, neste caso a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, já agora dar nota, em Almada, este tema será discutido na Câmara Municipal e vai ser discutido na próxima Assembleia Municipal. O que se espera é que os órgãos deliberativos e os órgãos executivos façam o seu trabalho. E, portanto, a partir daí, depois se o mandato pode ser interrompido pelo facto de existir eleições autárquicas, ou que seja, os novos órgãos vão tomar posse daqui a um ano, sensivelmente, e, portanto, eu diria que até lá há muito trabalho que é preciso ser feito, e estar à espera, pôr o processo no congelador durante um ano, só porque vão existir eleições autárquicas, não me parece francamente razoável, até porque a maior parte dos temas, como se vê, são relativamente unânimes, ou seja, não houve grande discussão sobre os documentos em si, sobre a forma como a Assembleia é constituída. Portanto, eu diria que se avance, porque já se vai tarde, quanto mais depressa se avançar, melhor, e acho que não se deve estar a usar o argumento da fase do mandato em que estamos, não estamos ainda na fase final do mandato, e, portanto, não há motivo nenhum para que os órgãos autárquicos não cumpram, neste caso, a sua função e que não deem andamento a este processo. Nuno Matias, também sobre este tema, assim o que é que lhe parece? Depois de ter ouvido já o Ivan Gonçalves e o Manuel Pisco dizer que, pelo menos não nos confirmar aqui que existe alguma posição da CDU, assim o que é que isto lhe parece? Muito bom dia, Francisco, um bom dia também ao Manuel, ao Ivan e aos nossos ouvintes. Bom, eu acho que é um bocadinho incompreensível, depois de ter havido um acordo entre os presidentes de Câmara do Partido Socialista e da CDU, depois não haver consequência formal, até porque eu posso perceber em parte o argumento do Manuel, mas este último ano de mandato autárquico e deste ciclo, fosse como fosse, seria sempre uma oportunidade para organizar e instalar tudo aquilo que diga respeito à preparação e à edificação desta solução da comunidade intermunicipal, para que, quando da chegada do novo ciclo autárquico daqui a um ano, necessariamente tudo estivesse a funcionar e tudo estivesse preparado para, naturalmente, começar o novo ciclo já também com esta nova realidade, que é uma realidade importante, face a alguma organização, como o Ivan disse, passou por um passo fundamental que foi a criação da NUT 2. E, portanto, vejo com alguma perplexidade como é que se acorda, por um lado, a criação e depois não se é diligente nos passos necessários a dar para a sua efetivação, porque necessariamente quem fica a perder é a capacidade de se organizar com tempo aquilo que é uma solução que aparentemente já todos acordamos e todos concordamos que é uma organização fundamental para melhorar aqui a articulação supramunicipal nesta gestão de procedimentos, até nesta gestão de processos que têm a ver também com candidaturas supramunicipais ou candidaturas que no futuro possam vir a ser desenvolvidas. E por isso acho que a CDU ainda vai a tempo de arrepiar aqui um bocadinho o caminho, porque ninguém iria entender que depois de um acordo de princípio, e eu estou à vontade porque infelizmente o PS ainda não tem presidentes de Câmara na Península de Setúbal, esperemos que nas próximas eleições isso mude, mas de qualquer forma ainda vão a tempo de arrepiar caminho, porque eu acho que verdadeiramente era uma oportunidade de organizar e instalar tudo aquilo que diga respeito à realidade da comunidade intermunicipal, para que quando começasse o próximo ciclo autárquico e com a eleição dos novos responsáveis autárquicos, tudo pudesse já estar organizado
para, naturalmente, depois terá que haver a recomposição dos órgãos, porque haverá certamente novas realidades daqui a um ano, mas isso já é uma questão mais formal de operacionalização, e eu acho que esta fase de organização é uma oportunidade que não se deve atrasar, e ninguém iria entender que depois de se ter dado o primeiro passo, se esperasse agora um ano ou vários meses para que essa realidade fosse efetiva. Manuel Pisco, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa depois do que ouvimos aqui. Brevemente, sim, eu compreendo as opiniões, eu vou comentar que analisaram, deviam ter pensado nas oportunidades. Eu não conheço também, repito, não conheço que haja nenhuma objeção do parte dos municípios da CDU, ainda nunca ouvi falar nada sobre isso, nem que não haja vontade de avançar. Mas Manuel, objeção não haverá, não ponho em causa, mas o que é certo é que tudo indica que não vai haver qualquer aprovação da parte dos municípios da CDU. Posso dizer-lhe que, por exemplo, até ao fim do ano, em Palmela já está marcada também a reunião para a próxima quarta-feira, que é a próxima reunião pública, e a agenda de trabalhos não inclui este tema. E portanto é no mínimo estranho os 5 municípios do PS conseguirem e da CDU nem um único conseguir. Como já alguém dizia, em política aquilo que parece não é? Aqui não sei se a ideia é que há uma posição. Não sei. O que eu ia dizer é que eu falei na primeira vez nos efeitos práticos da Constituição da CIM. E se quiserem mais concreto, olhem ao que diz o artigo 81 da Lei 75 de 2013, que é a Lei dos Regimes Jurídicos das Autarquias Locais, sobre as atribuições das comunidades intermunicipais. Aquilo é bastante clarinho. E se nós olharmos aquilo que pode a comunidade intermunicipal fazer, pode fazer a promoção do planeamento e da gestão estratégica no âmbito intermunicipal. Promoção à articulação de investimentos intermunicipais de interesse, que ainda não existem ou que, se existirem, têm que ser bem discutidos. A participação na gestão de programas, é o que eu dizia, é mais ou menos uma questão. Não é gerir os programas comunitários, é a participação na gestão, mas quem faz as orientações e as prioridades há de ser as comissões de coordenação regional, há de ser o governo. O planeamento de ações de entidades de caráter supramunicipal, que é a própria comunidade intermunicipal, que é uma... Estas coisas são coisas que não têm uma oportunidade para o terreno imediata. Depois há outro aspecto prático, eu estava a ligar, não exprimi há pouco, mas este último ano, este último ano deste mandato, é um ano de eleições. Reparem lá, é o ano de eleições. Estar a discutir a composição dos órgãos da comunidade internacional só para entrar em funcionamento em ano de eleições, misturado com uma campanha que é latente já e que vai ser a principal ocupação dos partidos durante o ano de 2025, acho que não é saudável para a própria organização. Mas eu não estou a defender que não se faça, por amor de Deus, não é nada disto. Só que não tem eficácia, não tem grande eficácia e pode ficar contaminada com alguns extremismos que sempre acontecem nos períodos eleitorais. Portanto, não vejo problema, é o jogo que em 25, sim senhor, e está a ficar formalizado. Agora, se houvesse, como eu dizia há pouco, em vez disso, tivesse de trabalhar numa comissão instaladora, o que é que a comunidade há de fazer e como há de fazer, e com que meios fará esta efetiva promoção do planeamento e gestão intermunicipal, porque até agora não existe nenhuma experiência. O PEDEPS, da Associação de Municípios, foi a única tentativa no plano conceptual e no plano da previsão e do planeamento. Do PEDEPS já vamos falar mais à frente, Manuel, sim. Se fizesse isso, pronto, essa é uma tarefa que a comunidade pode assumir. Até agora ainda não há nada. Por isso é que nem uma experiência a não ser aquilo que já está no âmbito da Península Digital e que está, portanto, centrado em torno da Associação de Manuel, deixe-me só, temos que avançar. Essa realidade, já agora só para terminar, essa realidade, que é aquilo que se fez e aquilo que, não sendo muito no entendimento do Partido Socialista ou do PSD, não sendo muito, mas é o pouco que há de gestão intermunicipal e planeamento intermunicipal foi feito na Associação de Municípios, que se tente aproveitar esse trabalho para lhe dar alguma continuidade ou para ver o que aproveitamento ela há de ter no âmbito da CIM, é um trabalho preparatório que também devia ser feito. Não vejo ninguém a fazê-lo. Veja uma grande pressão para a formalização dos órgãos e eleger os titulares dos órgãos.
Bem, isso não parece que corresponde àquilo que foi a vontade inicial, ou a determinação, ou a necessidade de criação de comunidades intermunicipais. Por isso é que eu não vejo grande problema nisto. Manuel, deixe-me também dar a oportunidade... O que é que querem da comunidade intermunicipal? Ivan e Nuno Matias, mais alguma nota sobre isto antes de passarmos ao segundo tema, que porventura pode estar também relacionado, e pedia-vos era que fossem telegráficos, mesmo só algum aspecto novo, repetir o que já dissemos não adianta. Sim, Ivan. O Ivan desligou o microfone. Eu ia dizer é que parece-me evidente que quem tem que tomar aqui uma decisão mais no sentido da ação tem que ser a CDU, porque a CDU é que está a ter dúvidas sobre se o processo deve avançar ou não. Da parte dos autarcas do Partido Socialista é evidente, já estamos atrasados e portanto o que temos é que fechar este processo. Passemos então ao segundo tema de hoje, a Associação de Municípios da região de Setúbal, que até se colocar aqui agora a questão da criação da comunidade intermunicipal era o único órgão supramunicipal, o único órgão não, era uma entidade composta por vários órgãos, incluindo outro que é a Assembleia Distrital, mas era a única entidade que tinha uma natureza supramunicipal, uma abrangência supramunicipal, aqui em termos da Península de Setúbal, e a Associação de Municípios da região de Setúbal anunciou esta semana que já deu início à construção do Plano Estratégico da região de Setúbal, o PEDEPS, e veio apelar à participação de todos. A informação que foi revelada dá essa nota, que foi dado início à construção do plano. Diz também que a Comissão Executiva já tem, que é composta por várias entidades representativas da região, já teve uma primeira reunião e está a trabalhar. Sabemos também no Setubalense que a construção, este plano estratégico foi adjudicado a uma empresa, isso está na plataforma eGov, e a empresa já está a trabalhar, portanto isto já está a decorrer. A Associação de Municípios da região de Setúbal envolve quase todos os municípios da Península, pelo menos envolvia, houve alguns entretanto que saíram do Partido Socialista, designadamente Almada e a Moita, e o Barreiro estava a formalizar a saída, e também entretanto há mais um ou dois municípios do sul do distrito que aderiram, sendo que outros já faziam parte. Manuel Pisco, começava outra vez por si. A Associação de Municípios arrancar agora com a construção da revisão do Plano Estratégico da região de Setúbal tem alguma relação com o que estávamos a falar há pouco da Península, da Comunidade Intermunicipal da Península, ou não tem nada a ver em termos de timings e de posições dos partidos, neste caso da CDU? Tem tudo a ver. Então, mas eu julgava que estava a fazer entender. Tem tudo a ver, porque atenção a este aspecto que parece que não está entendido. A natureza da Associação Intermunicipal, a Associação de Municípios da região de Setúbal, é exatamente a mesma que a natureza da constituição da comunidade intermunicipal. As comunidades intermunicipais, da mesma forma, são associações voluntárias de municípios que, segundo a lei, constituem-se por contrato, têm que contratar a sua associação, aprovam o seu estatuto, mas são a mesma natureza. Os fins são muito semelhantes. Os fins de estudar o planeamento são semelhantes, Manuel, mas em termos de competências atribuídas pelo Estado, designadamente na gestão dos fundos comunitários, elas têm poderes diferentes, sem prejuízo das... Não são. O Estado escolhe os parceiros para a cogestão, digamos, para esta gestão, para a participação na gestão. E há entidades de diversa natureza que estão a participar na gestão dos fundos comunitários, mas que nem sequer são da administração pública central, regional ou local. Há outras entidades que podem participar. Não quer dizer é que com a lei aprovada e a Comunidade Intermunicipal de Setúbal aprovada, já lhe estão atribuídos esses poderes. É assim que o Estado reconhece o papel para a cogestão aqui na região. O Estado reconhece. Nesses fins tem essas coisas que têm que ser atribuídas em concreto, têm que ser negociadas com o próximo, e não é neste quadro. Por isso é que eu estava a dizer que esta pressa de ter os titulares dos órgãos, parece-me que é só isso o que está a fazer aqui alguma pressão, é ter titulares dos órgãos da nova CIM. Parece-me que é só isso. Quando aquilo que eu disse no final da intervenção anterior foi aquilo que a associação, pouco ou muito, que
já fez, nomeadamente o PEDEPS, desde há 20 anos que a Associação de Municípios tem trabalhado no PEDEPS, não é? E é o único instrumento de enquadramento das ações e decisões de desenvolvimento regional que tem batido sempre certo com as opções que, com muitos anos de discussão, com muitos atrasos, com muitos altos e baixos, volta atrás, volta à frente, mas tem acertado em praticamente tudo aquilo que estava lá previsto. O que não está ainda lá previsto, de grande escala, era ali o centro logístico do Poceirão, que ainda não se concretizou, mas que fatalmente, se calhar, com o aeroporto vai ter que se concretizar. Como acerta na terceira travessia. O estudo quer dizer que não foi politizado, foi um estudo técnico bem concebido, que agora vai atualizando. Agora, não é necessário, se calhar, atualmente, um grande trabalho de atualização deste estudo. Agora, depois da constituição da CIM, ninguém está a querer saber do que é que foi aproveitável do trabalho que já está feito na Associação de Municípios, que é uma associação de natureza voluntária dos municípios, da mesma natureza jurídica que é a constituição da comunidade municipal. E ninguém querer saber disso é que me parece estranho. A pressa em constituir estes órgãos, novos titulares, e não se querer saber do que está no terreno, é que me parece, enfim, é feito duvidoso. Não sei se o intuito é meramente político, porque foi a maioria dos municípios da CDU que fizeram, a Associação de Municípios da região de Setúbal que fizeram os trabalhos, que fizeram os estudos até agora, e agora querem pô-los completamente de lado e fazer outros estudos novos. Isso não é uma boa maneira de fazer algum trabalho em termos de planeamento interinstitucional na administração pública, nem central, nem regional, nem local, não é? E era esses aspectos que, em termos de comissão instituidora, digamos assim, ou do grupo de trabalho preparatório para o funcionamento da Comissão Intermunicipal, deviam estar a ser tratados. Mas não, o que eu vejo é apenas uma grande pressa em estatutos, eleger órgãos e apresentarem-se às eleições já como titulares de órgãos que depois, logo em dezembro ou em janeiro do ano seguinte, podem já não ser os mesmos. Não vejo. Aqui, já agora devolvo essa intenção. Pronto, então ficamos assim aos meus interlocutores. Eu devolvo a intenção política que está por trás da cortina. Então vamos ver não é bem o interesse da função e das atribuições da CIM que está aqui em causa, é mais os aspectos políticos que podem resultar de temos aqui uma CIM que não vai fazer nada até haver efetivamente, não vai fazer nada, não vai ter eficácia até haver efetivamente a determinação de fazer a tal cogestão nos fundos do próximo quadro comunitário de apoio. Manuel Pisco, então acho que ficou clara a sua passagem a provocação, acho que posso dizer assim, porque também não é nada de ofensivo. Ivan Gonçalves. Não pode dizer tudo. Ivan Gonçalves, imagino que tenha ouvido. Como é que quer responder ao que Manuel Pisco disse, que tenta pôr aqui a coisa do lado do Partido Socialista? Bom, eu acho que não percebo como é que há pouco o facto de estarmos no entrar no quarto ano do mandato era impeditivo de que nós cumpramos a lei e que seja finalmente firmada ou constituída a CIM, que é o organismo que tem a legitimidade de dar orientação política, se assim quisermos, ao corpo, à criação da NUT 2. Mas depois estamos a discutir um plano em sede da AMRS, um plano para o desenvolvimento do distrito, numa associação que não representa, não tem esta legitimidade legal, e eu até diria mais, a AMRS não tem parte dos municípios da Península de Setúbal, ou seja, a NUT 2, parte dos municípios que fazem parte da NUT 2 não fazem parte da AMRS, e há municípios como Alcácer do Sal e Santiago do Cacém que não têm nada a ver com esta NUT 2 da Península de Setúbal, não se fazem parte da Península de Setúbal, são Alentejo. A única coisa que têm em comum com os outros municípios é serem todos governados pela CDU. Portanto, quer dizer, não me parece... Porque o PS saiu. Ivan, desculpe lá. Claro. A natureza jurídica, repito, é a mesma, é de caráter voluntário. Não se esqueçam disso. Tem a mesma natureza, não é obrigatória por lei, coisa nenhuma. Tem o mesmo caráter voluntário. Não se esqueçam disso. E não estão a falar com ninguém. Estão a querer opor uma vontade oposta à vontade anterior. Não é esta a maneira de fazer política intermunicipal. Pensem nisso. Mas vamos lá ver. Em todas as NUTs 2, e aliás, neste caso, as NUTs 3 até, que são constituídas pelo país, e as NUTs 2 também, no caso em coincidem com as NUTs 3, que seria aqui o caso, têm anexo à sua Constituição a Constituição de uma comunidade intermunicipal, que não é uma associação voluntária, como o Manel refere, no sentido em que os municípios...
é voluntária no sentido em que quem não quer participar não participa, mas obviamente tem um decalque legal daquilo que é a construção territorial que se faz do país. Ou seja, o que no fundo é aquilo que me parece que a CDU está a defender, é que se usa uma associação que já existia e que essa assim é voluntária, que tem as atribuições que quer ter, que tem no seu interior até municípios que não fazem parte desta NUT 2 para fazer o trabalho que devia ser feito no seio da NUT 2 através da CIM. Não, é a sua opinião, mas não é isso. Assim vai acontecer, sim. Você não está a querer perceber, pá. Estão a querer partizar a coisa toda. Querem partizar isto. Vai acontecer assim, sim. Os municípios da CDU vão participar, sim. Eu estou a chamar de atenção, eu não estou aqui a ser o porta-voz dos municípios da CDU, porque ninguém disse, olha, eu também não sou porta-voz dos municípios do PS. Pronto, mas nenhum município da CDU disse que não participa assim, pelo contrário. Portanto, eu só estou, como observador de perto, a lamentar que não se esteja a fazer um trabalho de continuidade que devia ser feito a benefício desta planeamento e gestão que é possível, nos termos em que é possível, de caráter intermunicipal a benefício de todos. Não, está muito politizado, muito partidizado. Aquilo, a Associação Municipal da Região de Setúbal, que tem o mesmo enquadramento legal, na mesma lei quadro, que é a lei dos regimes jurídicos, autarquias locais, do que têm estes, já agora, está lá a mesma previsão das associações de municípios, não é? Populações de fins específicos, é a mesma coisa, não é nada ilegal e não podem apresentar assim como sendo uma coisa de caráter legal e as associações de municípios de fins específicos de caráter ilegal, que não é a mesma coisa. Só que temos que aproveitar o trabalho feito independentemente dos protagonistas do momento. Isso é que é governar, isso é que é gerir em termos de benefício público. Não é? Aquilo foi feito pelos outros partidos, então não presta a esquecer, encerra lá atrás. Agora vamos fazer nós, e nós é que vamos fazer bem porque nós temos agora a maioria. Epá, esse jogo não interessa à população. Não é um jogo honesto, digamos assim. Epá, trabalho-se o que há no terreno, transfira-se para a nova forma de organização que nenhum município até agora disse que não entrava, disse que não queria. Vai acontecer sim, certamente. Vai acontecer, com certeza, mas agora não vejo esta aflição por razão, é para fugir do essencial para o acessório. E o acessório que eu estou agora aqui a ver nesta conversa, e é a única coisa que ninguém tinha ainda discutido comigo, isto do parte do PS ou da parte do PSD, naturalmente, não tinha nada que me dá satisfações nenhuma. Mas eu estou a ver que a atitude é uma pressa exagerada em aparecer com novos titulares de um cargo novo nas eleições que vêm. Se é isso, lamento. Mas não é um objetivo nobre. Não é nobre, é todos aproveitarmos o trabalho de todos para o contributo da atividade e da ação que resulta em benefício comum, articulando as várias entidades municipais que estão numa determinada região. Esse é que deve ser o objetivo. Deitamos fora porque foi feito pelos outros, vamos fazer de novo. Estamos cansados de ver governos a fazer isso, a deitar fora tudo o que o outro fez anterior e depois a iniciar um novo ciclo. Estamos sempre a iniciar um novo ciclo, novas orientações e o país a marcar passo. Isto não é a boa política que se deve fazer. E é isto também, que é mais remotamente, um bocadinho mais afastado, que afasta as pessoas do interesse da política, caramba. A gente tem que entender isto. Nós não andamos só aqui a empurrar o parceiro para fora da carroça. Temos que ir todos os que houver lá, todos em cima da carroça. Manuel Pisco, mas é exatamente o que parece agora, é que nós temos aqui duas carroças. Sim, Ivan Gonçalves. Nem ninguém disse que a AMRS é ilegal e que este tipo de associações são ilegais, obviamente que não são. Os municípios podem se associar da forma que assim pretendem, não está em causa, é outro plano. Não é disso que se está a falar. Ninguém falou em pressa para eleger cargos nenhum, e esse argumento até me parece muito demagógico. Porque não é esse o tema. O tema é a constituição da CIM, que deve vir na sequência da constituição da NUT 2. E é isso que se pretende. Porquê é que estamos a atrasar o processo? Essa parte, depois se pode discutir se vamos eleger lá o cargo que é preciso eleger, por quanto tempo, essa é outra conversa. A conversa aqui é, não vamos, a CDU não parece ter grande vontade de que o processo avance com o argumento de que estamos a 3/4 do mandato autárquico. Isso não me parece razoável, e nem me parece razoável colocar a AMRS no mesmo plano da CIM, que tem competências que a AMRS não tem. Para além de que a AMRS tem intervenientes que nem faz sentido que participem nesta definição daquilo que são os interesses da Península de Setúbal, porque então vamos convidar todos os municípios aqui que são remotamente vizinhos da Península
de Setúbal para opinarem sobre aquilo que é o desenvolvimento da região do Sul. Até pode ser, mas quer dizer, não é esse o objetivo da CIM. A CIM tem como objetivo congregar todos os municípios que fazem parte da NUT 2, que foi agora criada, e quanto mais tempo nós perdermos nestas discussões, e porque é que é a MRS, não é? Quer dizer, os municípios, até há municípios do Partido Socialista que ainda fazem parte da MRS e que ainda provavelmente veem valor nessa associação. Outros não viram e com a liberdade que têm, saíram. Agora, eu concordo com o Manel Pisco, quer dizer, esta questão não é partidária, estamos a falar do desenvolvimento do Distrito de Setúbal, mas no seguimento da Constituição da NUT 2, que me parece que é um objetivo que todos os partidos aplaudiram, existe a obrigatoriedade, ou pelo menos é a sequência natural, que se crie uma CIM. Agora, isso já devia estar feito, o meu ponto é apenas esse. Nuno Matias, para concluir sobre este tema, o Manuel Pisco também ligou o microfone, não sei se é algum à parte, Manuel Pisco. Não, já estava ligado. Já estava. Nuno Matias. Bom, eu acho que nós devíamos ter começado ao contrário os temas desta manhã, porque certamente muitas das questões que foram colocadas na primeira ronda são agora respondidas, portanto, afinal há aqui alguma prova de vida e de sobrevivência da Associação de Municípios da região de Setúbal, e se calhar por isso é que a CDU está a atrasar agora o processo em relação à CIM. O que resulta claro é que há aqui uma confusão sobre aquilo que deve ser o âmbito da CIM versus aquilo que é a necessidade de existência ou sobrevivência da Associação de Municípios, porque, com todo o respeito e amizade, o Manuel acabou por se contradizer quando dizia que a CIM não devia ser agora lançada porque estamos no fim do mandato, mas apesar de tudo parece que já não há problema de a Associação de Municípios lançar agora esta intervenção sobre o plano de desenvolvimento, quando na realidade esse trabalho, na minha opinião, devia ser desenvolvido agora pela CIM, até para poder lançar os eixos de intervenção estratégicos para o futuro, onde ela terá uma intervenção necessariamente de articulação com os municípios para o desenvolvimento de soluções supramunicipais e de interesse regional. E por isso, aquilo que faria sentido, mas agora percebe-se porque é que se calhar a CIM está a ser agora atrasada, é porque em dado momento esta Associação de Municípios resolveu lançar agora, se calhar à última da hora, mais uma prova de vida e de sobrevivência, que acho que só mostra que esta associação cada vez mais tem um âmbito limitado e um interesse mais partidário do que verdadeiramente territorial, regional e de interesse para o cidadão e para o desenvolvimento do território, e se calhar mais se justifica que a CIM apareça e que a Associação de Municípios ou desapareça ou que tenha um outro fim, e que se calhar pode ser transformado como uma associação dos autarcas da CDU, do Distrito de Setúbal, não sei, aquilo que se entenda, mas não me parece que naquilo que é o objetivo para o cidadão e para o desenvolvimento do território, que é na prática ter uma estrutura que ajude verdadeiramente a ter aqui uma articulação de respostas para aquilo que é uma resposta mais robusta para o desenvolvimento de soluções para o desenvolvimento do território. Já vimos que a Associação de Municípios não foi solução no passado, e neste momento, com a criação da NUT 2, necessariamente a CIM é o caminho no futuro. Portanto, tudo agora aquilo que atrase, ou tudo aquilo que agora divirja ou cria ruído ou desvia tensões, é um mau princípio, mas agora também se percebe porque é que se calhar no primeiro ponto nós estávamos a discutir se calhar aqui uma questão que era mais de retórica, porque afinal existe aqui uma intenção objetiva que é tentar desvalorizar a CIM ou tentar atrasá-la tanto quanto possível para dar espaço de intervenção ainda a uma associação que na prática perdeu todo o seu espaço ao longo dos anos. E Manuel Pisco, sim, peço-lhe que seja muito rápido, não repita tudo. Da minha parte, para finalizar, nós estamos aqui a fazer argumentações em espelho. O PS e o PSD está a acusar a CDU de fazer aquilo que o PS e o PSD estão a fazer. E vice-versa, se quiser, mas eu não tinha ouvido a CDU pronunciar sobre isso. Eu ouço só os argumentos do PS e do PSD. Agora, da minha parte, para fechar, não há nenhum retardamento ou intenção de bloquear a constituição da comunidade intermunicipal por parte da CDU. O que há é uma vontade apressada e
inexplicável e injustificada de queimar etapas. E o queimar etapas em planeamento político paga-se sempre muito caro, com décadas de atraso e de empastelamento. Isso tudo em nome do quê? De uma mudança de protagonismo partidário, que é a única coisa que está aqui a mover esta pressa. Manuel, peço desculpa assim por atropelá-lo, mas temos que avançar, sem prejuízo depois o Ivan ou o Nuno ainda fazerem alguma parte sobre isto um pouco mais à frente, mas não podemos andar aqui em réplicas, tréplicas e sucessivos, senão não saímos daqui. O Manuel Pisco, no entanto, nega que exista uma concertação por parte da CDU para atrasar o processo, diz que o PS é que está com pressa demais. Em síntese. Já agora, para concluir este segundo ponto sobre este plano de desenvolvimento regional da Península de Setúbal, o PEDEPS, que vai ser então revisto por iniciativa da Associação de Municípios e já está contratado e a Comissão Executiva está a trabalhar. Isto vem no seguimento do Congresso da Associação de Municípios e já agora eu digo que, informo também que este plano de atualização do PEDEPS tem 3 frases. A primeira é a caracterização, fazer um diagnóstico para identificar as potencialidades regionais em termos de futuro para a região. A segunda fase é a definição em si da visão estratégica, da visão e da estratégia, tendo como horizonte 2035, e depois a fase 3 é então um plano de ação para concretizar essa estratégia. São estas 3 fases que estão previstas de acordo com a informação revelada pela Associação de Municípios da região de Setúbal. É também um tema que o setubalense vai desenvolver na edição da próxima segunda-feira. Passamos então para o terceiro e último tema do programa de hoje, a desagregação, neste caso, de freguesias, embora isto também passe obrigatoriamente por falarmos sobre a agregação, que foi o processo que nos trouxe agora a este último assunto. No tempo dos governos de Passos Coelho houve uma agregação de freguesias. No distrito de Setúbal passámos de 80, salvo erro, 83 para as 55 que temos agora. Houve cerca de 2 dezenas de freguesias que se agregaram e a lei finalmente, posteriormente, abriu a possibilidade de haver um movimento contrário, de haver uma desagregação das freguesias que manifestassem essa vontade e que as assembleias municipais também ratificassem. Há um grupo de trabalho na Assembleia da República, que é o grupo de trabalho das freguesias, que esteve a trabalhar nisto no plano nacional, olhando depois naturalmente, tratando-se de freguesias, para concelho a concelho, distrito a distrito. No caso do distrito de Setúbal, no final do trabalho deste grupo, temos 2 freguesias, das cerca de 2 dezenas que se agregaram, temos 2 freguesias que correspondem a 5, temos 2 uniões que correspondem a 5 freguesias. Um dos casos é no concelho de Palmela, a freguesia de Parateca e Poceirão, que são 2 freguesias que estão agregadas, estão neste plano como tendo as condições para voltarem a separar-se. E temos depois, no caso do concelho do Seixal, também a freguesia da Arrentela, Paio Pires e creio que o próprio Seixal. São 3 freguesias e, portanto, no distrito de Setúbal há apenas estes 2 casos de cerca de 2 dezenas de freguesias que foram agregadas. Eu não queria começar outra vez por Manuel Pisco, se calhar desta vez começo por Nuno Matias. Esta era uma reforma do tempo do PSD, da AD também, com Pedro Passos Coelho, que fez esta reforma da administração local, e agora temos aqui no distrito de Setúbal, olhando para o distrito de Setúbal, 2 freguesias que estão em processo de desagregação. Este relatório deste grupo de trabalho vai sendo assim conhecido aos poucos, com estes pormenores que eu estou a referir aqui relativamente ao distrito de Setúbal, mas ainda não foi anunciado ou revelado publicamente. Vai ser apresentado formalmente na próxima terça-feira, agora da semana que vem. Nuno Matias, olhando para isto, desde o início, quando foi a fusão agora para o plano de desagregação, que conclusões é que retira? Bom, a conclusão que eu retiro, até pela experiência comprovada no terreno e aquilo que tem sido a reação, quer dos cidadãos, quer também dos próprios dirigentes autárquicos, é que havia razões para tentar dar escala às freguesias, neste caso aos executivos das freguesias,
no sentido de conseguir aumentar a sua capacidade de resposta sem pôr em causa a ligação com os cidadãos. Isso aí verificou-se. Isto não quer dizer que não possa haver situações pontuais onde houvesse necessidade de reavaliar se o processo na prática correu bem ou correu menos bem, mas o que é verdade é que numa altura onde se está a desenvolver e bem um processo de centralização de competências, a escala também de uma junta de freguesia, dos seus órgãos executivos, da sua capacidade de organização orçamental e de investimento, faz diferença na capacidade do dia-a-dia de intervir no território, a partir do qual o processo de centralização de competências tem dado às freguesias também elas mesmas novas responsabilidades. E numa escala mais micro, a sua capacidade de resposta será sempre mais condicionada, para além de que estará sempre a alocar uma parte do seu orçamento para o pagamento do seu funcionamento, nomeadamente com mais cargos associados. E isso não se sentiu ao longo destes anos, verdade seja dita, que se tenha perdido essa ligação, porque não deixou de haver estruturas em cada uma das freguesias que foram objeto de articulação e de união, e não deixou de haver capacidade de intervenção. Aliás, se calhar foi um aumento da escala que permitiu também criar aqui algumas economias por um lado e outras capacidades de gestão e de intervenção. Aquilo que também resulta claro é que não houve aqui um grande movimento ao longo destes anos no sentido de repor, exatamente porque no dia-a-dia isso não criou problemas aos cidadãos, antes pelo contrário. E por isso acho que há que repensar, sim senhor, alguns locais onde houve experiências que não terão corrido tão bem, ou porque, há pouco falava aqui, na Martec e no Poceirão, pode haver aqui razões até de organização territorial que podem aconselhar a que os próprios entendam que no balanço que fazem faria sentido Nuno Matias, pedia-lhe que terminasse, sim, para termos ainda 3 minutos para o Ivan e para o Manuel Pisco, cada um. Certo, mas a regra geral é que não houve problemas, antes pelo contrário. E estes casos serão casos excepcionais. A ganhar com a descentralização de competências. Ivan Gonçalves, eu perguntava-lhe precisamente isso, dos 2 casos conhecidos no distrito de Setúbal, no concelho do Seixal e no concelho de Palmela. Nenhuma das freguesias envolvidas é do Partido Socialista. O que é que isso quer dizer? Que o PS reconhece que, assim, com maior dimensão, com algumas fusões, a situação da distribuição está melhor? Da distribuição da... Não, eu acho que o facto circunstancial de quem é que lidera as juntas de freguesia a cada momento não nos impede de ter um pensamento sobre a forma como o território se deve organizar. A reforma aconteceu há 10 anos, estou de acordo que há alguns balanços que é preciso serem feitos, em alguns casos diria que não houve um prejuízo assinalável e que até hoje existiram alguns ganhos de escala. Noutros, de facto, foram feitas agregações que não fazem sentido nenhum. É o caso destes 2 exemplos, não sendo governados pelo Partido Socialista. O Partido Socialista concorda com a desagregação destas 2 freguesias, porque não faz sentido, ou não fazia sentido, que estivessem em conjunto, que estivessem unidas, têm situações absolutamente diferentes. E, portanto, eu acho que é uma questão que é uma evidência, que há 10 anos atrás, ou há 12, com consequências há 11, esta reforma foi feita a régua e esquadro, e portanto é verdade que não teve em conta, muitas das vezes, as sensibilidades do território, e aquilo que é preciso, mas voltarmos à situação anterior, também não era uma situação que melhorasse bastante a organização do território, porque de facto havia em muitos casos, no caso do Concelho de Almada, que eu conheço melhor, revertermos para as 11 freguesias que existiam anteriormente não faria sentido. Provavelmente aquilo que fazia mais sentido era uma solução intermédia, mas obviamente isto exige tempo, ponderação e um consenso alargado sobre a forma como o mapa se deve estabelecer. Neste caso em concreto, para haver estas reversões, tinham que estar em causa critérios que eram absolutamente evidentes, absolutamente consensuais, de que a reversão foi mal feita. E, portanto, nestes casos que são quase imediatos,
eles são menores e, portanto, não existiam nenhum destes, noutros conselhos não existem nenhum que sejam tão evidentes e tão consensuais e, portanto, é por isso que se avança para a reversão nestes dois casos. Eu acho, e para terminar, aquilo que nós temos que começar a falar agora, que já passaram nestas eleições autárquicas, vão-se passar 12 anos desta reforma, não é em reverter. Não é isso que vai beneficiar as populações. O que nós temos que falar temos que olhar para os territórios como os temos como os temos hoje em dia, que é diferente de como tínhamos há algumas décadas quando as freguesias foram criadas, e perceber qual é a melhor forma de organizar o território que melhor serve as populações. É isso que eu acho que, por exemplo, no caso do Conselho de Almada, que deve ser feito. Não é falar em reversão. Obviamente a reversão, aí trocamos um mal por outro mal. O que é preciso é olhar e perceber qual é que é a melhor forma. No fundo é olhar para a frente e procurar uma nova organização do território que seja condizente com o que se passa hoje em dia no terreno. Manuel Pisco, também aqui 3 minutos. O facto de estes dois casos que temos no distrito de Setúbal serem ambos de freguesias, são 5 freguesias, todas de maioria comunista, isso tem algum significado ou não tem significado nenhum? Isto porque o PCP foi o partido, em termos dos que têm a implantação autárquica, que mais contestou esta reforma na altura, há 12 anos. Sim. Mas eu resumi esta questão como dizendo que, olha, o PCP ou a CDU têm mais bom senso em não enverdar por esse caminho da reversão total do sistema, tendo sido frontalmente contra a divisão que foi feita, a regra esquadro, muito bem, como diz o Ivan, foi feita a regra esquadro por motivos puramente economicistas no tempo da Troika, que são resultados económicos um pouco ridículos, mas que tiveram frontalmente contra, foi o PCP, porque sobretudo resultava daí, como resultou, uma perda de representatividade do eleitorado, dos eleitores da população, e reduzindo as freguesias havia menos representantes do que havia anteriormente, passou a haver menos do que havia anteriormente. Mas o bom senso diz-nos que a gente não pode estar a alterar a organização das instituições administrativas só porque sim. Portanto, a estabilidade é um bem em si, tem que saber com o que é que se conta. Agora, que haja correção apenas nos sítios onde, ou por uma grande área geográfica, deva haver, que é o caso de Palmela, como até aqui Poceirão, deva haver aqui uma distribuição como havia anteriormente para melhor chegar às pessoas e ao território, ou no caso do Seixal, quando a densidade demográfica urbana não justifica aquilo que na altura consideramos que não justificava a aglomeração, porque os problemas aí são em grande quantidade, e portanto voltar a essa forma, por razões de reequilíbrio, sim. Agora, porque fomos contra, na altura da agregação, estava a ser contra sistematicamente e exigimos a reversão total e plena, também julgo que isso não vai beneficiar a ninguém. Sem deixar de reconhecer que neste quadro todo, no final de contas, perdeu-se a representatividade. E a perda de representatividade direta das populações na eleição dos seus representantes nas freguesias ou nos municípios não é nenhum bom cimento para a democracia. E nesse sentido também é que fomos contra. Agora, também não somos a favor de estarmos a alterar constantemente e a perder a estabilidade das instituições, e era o que aconteceria se houvesse agora um grande movimento de reversão das freguesias. Não é isso que está a acontecer, o bom senso prevaleceu. Há mais bom senso nesta manutenção de estabilidade das instituições do que houve na altura em que foram repartidas as regras quadro. E com isto chegamos ao final do programa de hoje e também o último deste ano. A política local com Manuel Pisco, da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. A política local, com estes 3 autarcas, dizia eu, vai fazer agora uma curta pausa para o Natal e Ano Novo. Este é o último programa antes do próximo ano e no dia 21, no próximo sábado, já não reuniremos e estamos de volta no dia 4 de janeiro de 2025.
E com isto despedimos-nos. Eu desejo uma boa semana a todos, também aos ouvintes, naturalmente, assim como votos de boas festas e um excelente ano de 2025. A política local está no ar aos sábados às 11 horas, ao domingo às 13 e fica depois disponível em podcast. Boas festas para todos e um bom ano. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Popular FM. Feliz Natal.